Você já se sentiu no mais profundo dos vales, com a voz embargada, olhando para o céu e perguntando: Deus, o Senhor está me ouvindo? Se você está atravessando um deserto que parece não ter fim, se está enfrentando um problema que te consome dia e noite, saiba que o seu sentimento não é apenas válido. Ele é profundamente humano e compreendido. É um lugar de silêncio ensurdecedor, onde a fé, que antes era um porto seguro, agora parece frágil, e cada oração parece se dissipar no ar antes de alcançar o seu destino. Essa sensação de lutar sozinho, de carregar um peso que esmaga a alma, é uma das experiências mais difíceis da jornada espiritual. Você não está perdendo a fé, você está no meio de uma tempestade, e é natural sentir que o farol se apagou. Mas quero que você respire fundo por um instante e considere uma nova possibilidade. Essa névoa de incerteza é uma ladra de esperança. Ela nos esgota física, mental e espiritualmente, nos fazendo questionar tudo aquilo em que acreditávamos. É uma batalha silenciosa travada dentro do nosso coração, que nos enche de uma ansiedade que sufoca e pode nos paralisar completamente, nos fazendo acreditar na mentira de que Deus está distante, indiferente, ou pior ainda, em silêncio justamente quando mais precisamos de sua direção. É como estar perdido no mar, clamando por socorro, e ouvir apenas o som das ondas que ameaçam nos afogar. Mas e se essa luta, essa tempestade, essa dor que você sente agora não for um sinal do silêncio de Deus, mas o megafone que Ele está usando para falar com você? Neste vídeo, nós vamos explorar juntos 5 sinais claros de que Deus pode estar falando com você através dos seus problemas. E o último sinal é, talvez, o mais poderoso e transformador de todos, capaz de converter a sua maior dor em seu maior propósito. E essa mudança de perspectiva nos leva diretamente ao primeiro sinal, que é a presença de um padrão insistente em sua vida. Pense nisso como uma lição que você ainda não aprendeu, e por isso, a vida, sob a soberania de um Deus paciente, continua a reapresentar a mesma prova. A palavra nos lembra em Hebreus que o Senhor disciplina quem Ele ama, não com fúria, mas com o cuidado de um pai que deseja nosso crescimento. Imagine aquela pessoa que vive um ciclo interminável de dívidas. Ela consegue um novo emprego, sente um alívio temporário, mas meses depois está de volta ao mesmo abismo financeiro. O problema, visto de fora, parece ser dinheiro, mas talvez a lição que Deus está tentando pacientemente ensinar seja sobre contentamento, sobre a armadilha da comparação, sobre generosidade, ou sobre a disciplina de administrar os recursos que Ele provê. O problema é a lousa. A lição é a mensagem de amor escrita nela. Qual é o cenário repetido, que continua a se apresentar na sua vida neste momento? O segundo sinal, intimamente ligado ao primeiro, é quando você percebe que seu caráter está sendo moldado e não quebrado. Em meio ao fogo da provação, nossa primeira reação é sentir que estamos sendo destruídos. Mas a palavra nos oferece uma imagem diferente, a do ouro sendo refinado. O apóstolo Pedro nos diz que nossa fé, provada pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra. Pense em como isso acontece na prática. Talvez você sempre tenha sido uma pessoa orgulhosa, a fortaleza da família, aquele que nunca pedia ajuda. Então, uma crise inesperada de saúde ou uma perda financeira te coloca em uma posição de total vulnerabilidade. Pela primeira vez, você é forçado a baixar a guarda, a pedir ajuda, a depender da bondade alheia. É doloroso, humilhante até, mas nesse processo, Deus está arrancando o orgulho e plantando a semente da humildade, da empatia e da gratidão. Que traço do seu caráter, como a paciência, a humildade ou a fé, está sendo esticado e forjado por essa situação que você enfrenta hoje? Isso nos conduz ao terceiro sinal. De repente, o supérfluo perde completamente o valor. As crises têm um poder purificador. Elas agem como um filtro que separa o que é meramente urgente do que é verdadeiramente eterno. Jesus nos advertiu que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E um problema sério tem a capacidade de revelar instantaneamente onde nosso tesouro estava guardado. Imagine uma crise grave no casamento ou na saúde de um filho. De um dia para o outro, aquela promoção no trabalho, a busca incessante por status ou a preocupação com a opinião dos outros se tornam pó, perdem o brilho. A dor te força a enxergar que todo o tempo investido nessas coisas foi tempo que poderia ter sido gasto com quem você ama. É uma clareza dolorosa, mas libertadora, que realinha suas prioridades com o coração de Deus. O que este problema te mostrou que não era tão importante quanto você imaginava que fosse. O quarto sinal é um dos mais assustadores e, ao mesmo tempo, um dos mais transformadores. Você foi levado ao limite absoluto da sua força. Deus frequentemente permite que cheguemos ao fim de nós mesmos para que possamos finalmente
descobrir o começo do poder dele. O apóstolo Paulo aprendeu isso quando ouviu de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você seja a pessoa que sempre teve um plano B, C e D. Você é autossuficiente, resolve problemas, controla situações, mas agora, você se depara com um gigante que suas estratégias não podem derrotar. Uma montanha que sua força não pode mover. Pela primeira vez na vida, sua única opção é cair de joelhos e, com lágrimas nos olhos, confessar: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais. Eu dependo inteiramente de ti. Esse momento de rendição total não é derrota. É o ponto de partida para a verdadeira vitória. Em que área você foi forçado a admitir: eu não consigo mais, e a entregar verdadeiramente o controle? E isso nos leva ao quinto e último sinal, que muitas vezes só conseguimos enxergar com o tempo. Uma porta se fechou para te mostrar um novo caminho. O que nós, em nossa visão limitada, vemos como um fim doloroso, um fracasso ou uma rejeição, é frequentemente a mão protetora e redirecionadora de Deus em ação. Ele fecha as portas erradas, mesmo que pareçam perfeitas para nós, para nos guiar em direção à porta certa, aquela que está alinhada com o seu propósito maior para a nossa vida. A história de José no Antigo Testamento é o exemplo supremo disso. Cada porta fechada em seu rosto, a traição de seus irmãos, a falsa acusação, a prisão injusta, era, na verdade, um degrau necessário na escada que o levaria a se tornar o governador do Egito e salvar seu povo. A dor de uma porta batendo na sua cara é real e profunda, e Deus não a ignora. Ele chora com você, mas é exatamente nessa dor que ele te convida a olhar ao redor. Aquela demissão do emprego que você amava foi devastadora e te deixou sem chão, mas foi essa porta fechada que te forçou a tirar o pó de um talento antigo, a iniciar um pequeno negócio em casa, ou a buscar uma vocação que, embora menos prestigiosa aos olhos do mundo, preenche sua alma com uma paz e um propósito que você jamais imaginou ser possível. Talvez o fim daquele relacionamento que partiu seu coração foi o que te libertou para um futuro que você não conseguia enxergar. Deus não desperdiça sofrimento. Ele o usa como uma ferramenta de redirecionamento. Pausa. Que porta este problema fechou dolorosamente na sua vida? E agora, com os olhos da fé, que nova janela, por menor que seja, ele pode estar te convidando a olhar? Então, respire fundo e conecte os pontos. Percebe como esses sinais não são eventos isolados, mas uma conversa contínua. O padrão que se repete em sua vida é o tema da lição. A moldagem do seu caráter é o objetivo dessa aula. A perda de valor do supérfluo é a clareza que surge no processo. Chegar ao limite da sua força é o pré-requisito para a verdadeira dependência. E a porta que se fecha é a sua mão te guiando para um novo começo. Nenhum desses sinais aponta para a ausência de Deus, mas sim para o seu profundo e amoroso envolvimento em sua vida. Sua luta não é em vão. Cada lágrima derramada pode estar, neste exato momento, regando uma semente de crescimento espiritual que você ainda não consegue ver. Deus não está zangado ou distante. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando no silêncio, transformando sua maior dor em um poderoso testemunho de sua fidelidade. Tenha paciência com o processo e, acima de tudo, tenha paciência e graça com você mesmo. Eu gostaria muito de ouvir a sua história, pois ela importa. Qual desses 5 sinais mais fez sentido para a situação que você está vivendo agora? Compartilhe aqui embaixo nos comentários. Sua vulnerabilidade e sua percepção podem ser a luz de esperança que outra pessoa, que está lendo em silêncio, precisa desesperadamente encontrar hoje. Lembre-se, nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Se esta mensagem trouxe algum alívio ou clareza ao seu coração, eu te convido a se inscrever no canal. Assim podemos continuar esta jornada juntos, nos fortalecendo e nos lembrando mutuamente da fidelidade de um Deus que nunca para de falar, especialmente quando pensamos que ele está em silêncio. Fique em paz.